gente está expondo o livro de Marcos. A nossa igreja prega lectio contínua, isso significa que nós fazemos todo fim de semana uma leitura continuada do texto, verso a verso. Então, estamos estudando sobre o livro de Marcos. Isso é muito bom para a igreja, porque ela consegue dar uma visão mais ampla do texto e ela vai te ajudando a entender a Bíblia à medida que você vai lendo. Então, quando você faz isso em casa, você consegue lembrar de coisas que você está aprendendo no culto e aplicando. Isso facilita muito na sua leitura, tá? Então, tem gente que faz da Bíblia, roleta de Bíblia, né? Ele solta lá a roleta lá, Deus vai falar comigo aqui, ó. Deus às vezes fala por misericórdia, porque Ele fala por meio da sua palavra. Mas às vezes você vai abrir lá numa parte, tipo, Judas se suicidou. Esse não, isso não é pra mim. Então assim, leia a Bíblia verso após verso. Vai te ajudar muito a entender. Aí tudo que você tiver dúvida, tem um negócio que inventaram semana passada, chamado Google. Tá revolucionando o mundo. Você pode digitar no Google, por exemplo, que talvez ele vai te dar várias explicações. Aí você sabe o que você vai ter que fazer? Estudar teologia para você não pegar uma explicação de uma seita e sair mais confuso. Então você pesquisa, a gente também te ajuda. Tem eu aqui, pastor, tem irmãos novos chegando aí que são uma bênção também, para ajudar você a entender o texto bíblico, amém? Gente, Deus fala por meio da sua palavra, amém? A Bíblia nos ensina que a fé vem do ouvir da palavra de Deus, amém? Você acredita nisso? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Agora mexeu um pouco, né? Você viu? Então a gente tem que começar a consertar essas coisas. Por isso que aqui nessa igreja a gente está ensinando vocês a lerem a Bíblia. Por quê? Para que vocês não caiam na ladainha de qualquer pessoa que usa muitas vezes a fé para usurpar as outras ou não. A gente tem que se defender com as Escrituras. Já ouviram falar do apóstolo Paulo? Talvez depois Jesus é o maior pregador que já existiu do Evangelho. Quase tudo que existe no Novo Testamento foi esse homem que escreveu. E a Bíblia nos ensina em Atos 17, se eu não me engano, que um dia ele foi pregar numa cidade chamada Bereia. E o texto diz que enquanto Paulo pregava, os irmãos ficavam olhando para a Bíblia para conferir se aquilo que Paulo falava era verdade. Gente, olha como esses caras eram piedosos. Paulo pregando, o maior pregador que tinha na época, eles estavam aqui, ó. Vamos ver se ele está andando na linha. Ou seja, a Bíblia tem que ser o guia para a gente. Enquanto eu prego aqui, outra pessoa pregar nessa igreja, você tem que estar aqui, ó, olhando na Bíblia para ver se é isso que está sendo exposto. Até porque é só a Bíblia que pode transformar as nossas vidas, amém? Concordam comigo? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então desafio vocês a lerem as Escrituras e levarem isso a sério, tá bom? Leremos, todo mundo abrindo Marcos 6 aí? A gente vai ler do verso 45 ao 53, tá bom? Beleza? O texto diz bem assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo se despedido dela, subiu ao monte para orar. Jesus Cristo subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco já estava no meio do mar, e Jesus ainda estava sozinho em terra. Já de madrugada, vendo que os seus discípulos remavam com muita dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento imediatamente cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram em terra de Genezaré, onde atracaram o barco. E saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo por toda aquela região, começaram a trazer em leitos enfermos e o levaram para onde ouviram falar que Jesus estava. Onde quer que Jesus entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham enfermos nas praças, pedindo-lhes que o deixassem tocar, pelo menos a borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela eram curados. Amém? Palavra do Senhor? Graças a Deus por ela. Amém. É muito provável que alguém aqui na igreja tenha
algum apreço por histórias mal assombradas, né? Sempre tem gente que gosta desse tipo de história, né? A gente fazia bastante acampamento lá em Rondônia, porque, gente, Rondônia não tem mar, não tem muita coisa, tem mato. Então, não pode ver um mato que nós já quer fazer uma fogueira e ficar junto. Aí sempre tinha um irmão que tinha umas histórias meio cabeludas, assim, de dar medo nas pessoas. É bem provável que alguém aqui goste de histórias mal assombradas, ou pelo menos que conheça alguém que gosta desse tipo de história. No Ministério Pastoral, é bem normal as pessoas falarem: pastor, preciso que você venha aqui na minha casa, tô vendo uns vultos. Que é hora que repreenda, que tá tudo dentro da minha casa aqui. Tem gente que jura de pé junto que já teve experiências sobrenaturais em casa. Tava lá de boa, uma porta fecha, pá. Tem gente que fala, já vi gente contar, enquanto orava, uma luz explodiu sozinha. As pessoas falam coisas assim, muito, muito doidas, né? Sem explicação. A história é longa dessas histórias que a gente escuta sobre questões mal assombradas, né? Inclusive, essa ideia de fantasma, ela está muito atrelada com o imaginário humano, né? Desde quando o mundo é mundo. A gente está vendo aqui lá na época de Jesus, as pessoas vendo uma coisa estranha e falando, é um fantasma, né? Então, eu me lembro na juventude, irmãos, a gente estava um dia, eu liderava jovens e adolescentes nessa época que eu falei, uma vez eu estava com mais ou menos uns 6 jovens assim, já era tarde, a gente gostava de sair um pouco tarde na rua, para conversar assim, e a gente estava descendo uma rua lá, irmãos, estavam 6 jovens mais ou menos, e aí de repente, uns 4 deles gritaram e começaram a sair correndo assim, eu achei estranho, fui atrás deles, quando eu cheguei na esquina que eles tinham parado, falei, meu, vocês estão loucos, começaram a gritar no meio da rua e sair correndo, aí uma das meninas falou bem assim, Bruno, eu vi uma mulher de branco na janela, aí eu falei, você tá ficando louca? Aí outra, eu também vi, aí todo mundo viu a mulher de branco. Aí eu assim, como eu era líder de jovens, adolescentes, eu tinha que ser meio gospel, né? Falou, vem cá que todo mundo faz uma roda de oração, a gente vai repreender a mulher de branco. Terminamos de repreender. Depois eu falava, vocês têm fé? Eles falaram, tem, agora a gente vai voltar lá e ver se ela tá lá. As mulheres do doido, Bruno. Como voltar lá? Quando a gente voltou, não tinha. Na minha cabeça, se eles voltassem e olhassem que não tinha nada, o que ia acontecer? Eles iam se convencer que era uma loucura da cabeça deles. Gente, quando os abençoados viram que não tinha, aí eles falaram, ela desapareceu, era um fantasma mesmo. Tinha cada uma. Na minha igreja, a gente fazia umas coisas muito loucas. A gente fazia um acampamento, irmãos, que a gente fazia uma prova chamada caça-tesouro. E a gente dividia em 20 pessoas por equipe, mais ou menos, e a gente fazia uma prova que a gente colocava várias provas em lugares específicos da cidade. E era tipo assim, literalmente um war na cidade. Era muito estratégico, então teve vezes que a gente criava um código que eles tinham que decifrar, aí dava uma placa, eles tinham que procurar o Renavante, era muito louco. Aí teve um dia que eu, sem juízo, junto com o meu pastor que tinha muito menos juízo que eu, a gente teve uma brilhante ideia. A gente falou, vamos colocar umas provas no cemitério. E aí a gente falou bem assim, vamos lá, só que aí já era muito tarde. Aí a gente foi no cemitério, o que aconteceu? Tava fechado. Aí eu lembro que tinha um piá na igreja que ele era gótico. Aí ele contava pra gente sobre as histórias trevosas que rolavam no cemitério. E eu falava, cara, mas como é que vocês entram de madrugada? E ele falava, a gente pula o muro. O nome desse gótico era Noturno. Irmão, a gente pulou o muro, e eu, mais 2 meninos e uma menina. Antes de pular o muro, eu olhei pra todos eles e falei, ninguém aqui tem medo? Todo mundo falou, medo do quê, Bruno? Vamos pular esse negócio aí, tá louco? Ninguém tem medo, né? Pulamos, demos um pezinho pra irmã, ela não conseguia pular, foi um desastre. E a gente quietinho pro guardinha não pegar, a gente ligar pra polícia. Gente, eu não sabia que isso era crime. Deus foi bondoso. Não fomos pegos. E a gente colocou a prova nos túmulos, né? Irmãos, quando eu terminei de colocar a prova, eu olhei pro lado assim. Tinha um túmulo, mas era um túmulo muito bonito. Sabe esses triplex do cemitério? Assim, é tudo de vidro e tal. Aí eu lembrei que ninguém falou que tinha medo. Eu fui assim na porta do túmulo, bati assim, ó. Falei, tem alguém aí? Cara, quando eu falei, aqueles 3 jovens saíram correndo, irmãos. Correndo desesperado. A menina não conseguia subir o muro. Foi um piseiro assim. E ninguém tinha medo de morto. Até subir no cemitério, um doido, desafiar a racionalidade. Tem gente que morre de medo dessas coisas, né? Tem crente que você fala de fantasma, as coisas, ele, meu Deus, já tem medo já. Na infância, alguns aqui já talvez brincaram com a história da loira do banheiro, né?
era um ritual macabro infantil, que você abria torneiras, batia lá e chamava, e tem gente que jura de pé junto que a noiva não, que a loira do banheiro já apareceu, né? Quem já fez isso aí pode se confessar, irmão, a gente ora por você no final. Essa história de assombração, essa história de coisas sobrenaturais, assim, é intimamente ligada com a realidade do dia a dia das pessoas. Em algum momento da tua vida, talvez você ficou com medo de algum tipo de assombração, ouviu alguém falar sobre isso. É mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Tá? É mais ou menos isso que a gente entendeu nesse texto. Gente, a gente estudou sobre o Mar da Galileia, esse contexto de Jesus. Vou dar um disclaimer aqui para vocês. A gente estudou semana passada, retrasada, sobre qual passagem? A multiplicação dos pães. Lembra? A que foi depois da multiplicação dos pães. Esse texto sagrado fala que em um dia Jesus alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O D. Carson chega a falar que era de 15 a 20 mil pessoas. Porque, poxa, naquela época os caras faziam muitos filhos. Então, contando mulheres e crianças, dava muita gente. O texto sagrado diz que Jesus alimenta uma grande multidão. E quando ele alimenta, ele não só alimenta aquela multidão, ele entrega os pães nas mãos dos discípulos para que eles distribuam. Ou seja, eles participaram efetivamente daquele milagre, certo? Esse contexto aqui, dele multiplicar o pão, não era um dia simples, era um dia muito difícil. Naquele dia, irmãos, Jesus Cristo tinha descoberto, ele estava recebendo os discípulos de João Batista que tinha sido morto, que era seu primo. Nesse dia, Jesus tinha separado as pessoas em duplas e falado, vão evangelizar as cidades vizinhas. E as pessoas tinham voltado do evangelismo. Então elas estavam dando o relatório de como foi, as pessoas que se converteram. Ao mesmo tempo tinha gente de luto. E o texto diz que Jesus olha para aqueles discípulos e fala, vamos para o outro lado do mar para a gente ficar calmo e descansar um pouco. Só que o texto fala que quando Jesus chega do outro lado, a notícia de que ele iria, já tinha uma multidão esperando ele. O que acontece é que Jesus estava muito famoso nessa época. Por quê? Porque por onde ele ia, as pessoas ficavam abismadas com a sabedoria com que ele ensinava e também com os milagres que eles faziam. Para muitos, o curandeiro de Nazaré chegou e vai resolver todos os nossos problemas. E também tinha os fariseus que iam lá para tentar pegar ele no pulo e colocar algum problema nas costas de Jesus. Esse texto é no final da multiplicação dos pães. Eu acho que o texto começa dizendo que Jesus pediu para que eles entrassem no barco e fossem um pouquinho para lá. Possivelmente os comentaristas falam que era Jesus falando, tipo assim, já que não deu certo na primeira vez vocês descansarem, vão agora, que descansem um pouquinho. Enquanto vocês descansam, eu vou ficar aqui dando tchau para as pessoas e depois vou orar. E o texto, a forma com que o texto fala, não é como se Jesus tivesse dado um tipo de possibilidade, sabe? É como se Jesus tivesse falado, vão lá, entra no barco, e vão um pouquinho para lá. Tipo, dando uma ordem, entende? Não era aberto para discussão ou não. O que eles fizeram? Obedeceram e foram. E aí o texto fala que Jesus vai orar. Só que tem um ponto interessante nesse texto. Nós entendemos que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Amém? Então ele tem atributos incomunicáveis, invisíveis de Deus, como a onisciência, que é o fato de saber todas as coisas. Faz sentido? Jesus sabia que a chuva ia cair? Que ia ficar difícil a situação? Aí você pensa, então por que ele mandou os caras entrarem no barco e ir para aquele canto? Por quê? Se ele já sabia. Jesus não fez isso, irmãos, porque ele tinha algum tipo de capricho cruel. Vou colocar os caras lá para eles ficarem com medo. Não, Jesus fez isso porque ele queria ensinar alguma coisa para aqueles homens. O texto fala no versículo 53... que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação do pão. E o texto deixa claro por quê. O texto fala por causa da dureza do coração deles. Isso já nos deixa uma pulguinha atrás da orelha para a gente pensar sobre isso. Irmãos, Jesus permite com que aqueles homens entrassem naquele barco, a correnteza é muito forte, leva eles para longe da praia, e ali a tempestade vem de forma muito forte enquanto Jesus orava. E aqueles homens eram pescadores experientes, sabe? Eles entendiam de tempestade, entendiam de barco. Só que era uma tempestade tão forte que eles começam a ficar desesperados. Há semanas atrás eu preguei sobre a primeira tempestade que Jesus acalmou, lembra? E nela eu ensinei para vocês algo que o Sproul fala.
R.C. Sproul, um teólogo reformado, ele diz: Deus não apenas permite as tempestades da vida, Ele, em sua soberania, as utiliza para nos ensinar e revelar a sua glória. Ou seja, irmãos, muitas vezes as tempestades da vida, circunstâncias difíceis, são instrumentos de Deus para nos revelar coisas preciosas. Amém? Amém. Aquilo que para os olhos humanos parece um desastre, algo impossível, na verdade, para Deus é uma sala de aula divina, onde Ele nos ensina muitas coisas. O C.S. Lewis, no livro O Problema do Sofrimento, ele fala que o sofrimento, os momentos difíceis, são um megafone de Deus, falando para um mundo ensurdecido. Muitas vezes Deus permite momentos difíceis, momentos de tempestade na nossa vida, para que a gente aprenda coisas preciosas sobre eles. Foi isso que Ele fez com esses homens. Ele permitiu que eles fossem até lá, para que depois Ele aparecesse mais uma vez e ensinasse coisas muito preciosas para ele. Deus faz isso com a gente, irmãos. Domingo passado eu preguei sobre o Deus que provê, certo? Sermão forte, falei que Deus provê e amém. Segunda-feira, meio-dia, meu cliente fixo falou: estou encerrando o contrato. Aí eu falei: amém. O que você pregou ontem? Deus proverá. São momentos que a gente não consegue enxergar respostas. Fica tudo difícil. E a nossa tendência é agir como se, sei lá, Deus não lembrasse da gente. Né? Em momentos de dor, irmãos, momentos de medo, como esses homens estavam passando, em vez da gente ficar desesperado, perguntando: por que, Jesus? Por que, Senhor? A gente deveria nos curvar humildemente diante de Jesus e perguntar: para que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Ou fazer uma oração um pouco mais difícil. Orar dizendo: Jesus, tá bom, se o Senhor está me permitindo passar por isso, como é que eu posso glorificá-lo em meio a esse sofrimento, em meio a essa dor? Essa é a grande questão. Romanos vai nos ensinar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, irmãos, Ele nos ensina. E muitas vezes Ele nos ensina de formas que a gente não entende no momento. Mas aquilo que a gente não pode esquecer, nunca, é que se Cristo de fato está nos colocando numa situação para nos provar, lembra do sermão passado? Essa palavra provar no grego tem a ver com um teste que você coloca um metal para que ele se torne perfeito. E como um metal é perfeito? É porque depois de pronto, ele pode ser testado e ele não quebra. Então, ou seja, Deus nos prova para nos aperfeiçoar. A ideia de teleio, de perfeição, de perfeito na Bíblia tem a ver com isso, completo. Então toda situação complexa, de medo, angústia, se de fato Deus te colocou, é porque Ele visa te aperfeiçoar para a glória dEle, amém? É isso que Ele estava fazendo com aqueles homens. Homens que andavam com Ele, que ouviam da sua própria boca verdades sagradas. Cara, sendo bem sincero, eu tinha uma vontade de estar no lugar daqueles caras. É gostoso ler a Bíblia, a gente fica impactado com o Evangelho. Imagina tu ouvir da boca de Jesus. Os caras estavam com Jesus o tempo inteiro. Só que mesmo assim, irmãos, o coração deles ainda continuava duro. Sabe por quê? Porque essa é a nossa condição por causa do pecado. John Stott dizia: o problema do coração humano é o coração humano. Esse é o nosso problema. Tem muitas pessoas que falam: eu queria ter uma grande experiência com Deus, que a minha vida ia mudar. Olha, eu conheço pessoas que tiveram experiências gigantescas com Deus. Viram milagres perto deles na própria vida e mesmo assim o coração continuava duro. Então, irmãos, a gente precisa entender que mais importante do que uma experiência ou não é a gente entender que Cristo é a razão e o centro das nossas vidas. Porque o que resolvia o problema desses homens não era necessariamente as grandes coisas que eles viam Jesus fazer, mas era o entendimento que Cristo deveria ser tudo na vida deles. Vocês entendem isso? Porque Jesus disse um pouquinho para frente que ele ia morrer. Então, se a vida deles fosse baseada naquilo que eles viam Jesus fazer ali, o que ia acontecer quando ele morresse e ressuscitasse? Então, não era só sobre aquilo que ele fazia, era sobre o entendimento externamente, era sobre o entendimento daquilo que ele fez no coração daqueles homens. A Bíblia vai nos ensinar que Cristo pega o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ou seja, é o processo de regeneração. Vocês lembram disso? Quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas por causa da graça de Deus, nós somos vivos novamente. O John Piper tem um livro ótimo chamado Finalmente Vivos. Então, outro detalhe que esse texto tem no verso 46 é que ele fala que Jesus foi orar.
Gente, Jesus era 100% homem, 100% Deus. E a oração de Jesus aqui aponta para quê? Para a sua total dependência do Pai. E também para a comunhão com Ele. A oração, irmãos, é uma prática constante no ministério de Jesus. Marcos 14, 23. Marcos 1, 35. Lucas 9, 18. Lucas 6, 12, 13. João 11, 41 e 42. João 12, 27 a 30. Mateus 26, 26. Marcos 8, 6. Lucas 22, do 39 ao 4. A Bíblia mostra em todos os relatos que Jesus orava, irmãos. E isso, para nós cristãos, deveria ser um exemplo para a gente fazer copiosamente. O João Calvino, nas Institutas Cristãs, livro 3, capítulo 20, ele fala assim: a oração é o meio pelo qual Deus se comunica conosco e nos faz participantes dos seus benefícios. Não devemos nos aproximar de Deus com presunção, mas com humildade e reverência, cientes de que nós somos totalmente dependentes dele. O J.C. Riley, no livro Oração Cristã, ele fala: a oração é a respiração da alma. Olha que forte isso. Como o ar é vital para o corpo, a oração é vital para a vida do cristão. Sem ela, a alma morre. Martin Lloyd-Jones, no livro Oração, Conversa com Deus, ele diz: a oração é a nossa maneira de declarar a nossa dependência de Deus. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa fonte, sem Ti não podemos fazer nada. A oração é uma das maiores expressões do nosso amor para com Deus, dentro da nossa fé. A oração verdadeira é aquela que é feita com sinceridade, fervor e confiança. Richard Baxter, pastor puritano. Eu não sei você, mas sempre que eu penso em oração, eu acho que eu estou muito aquém daquilo que deveria. Eu não sei você ora? Eu confesso que eu preciso melhorar muito nessa questão da oração. E, gente, eu não estou falando aquela oração que a gente tem de tipo assim: Deus, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus. Amém. Sabe? Eu estou falando de oração mesmo, de você se ajoelhar, abrir as escrituras, ler o texto sagrado e depois orar falando: Pai, me ensina a viver isso que eu acabei de ler. Eu preciso de Ti. Não aquela oração que a gente faz para Deus quando a gente precisa de alguma coisa. Deus me ajuda porque eu estou enrolado aqui. Mas orar porque você quer conhecer Jesus. A oração é um diálogo. E um relacionamento só existe com diálogo. Eu sou casado com a Andressa, essa mulher maravilhosa. Imagine se ela chegasse em um culto e falasse: irmãos, eu estou uma semana sem falar com o Bruno. Vocês iam achar normal? Isso mostra que o nosso relacionamento está extremamente fragilizado, né? E tem gente que ora só uma vez na semana quando vem no culto de domingo e acha que está de boa com Deus. Talvez o maior problema da nossa geração é que todo mundo acha que está em paz com Deus, quando na verdade a Bíblia diz que nós estamos, sem Ele, mortos em nossos pecados e delitos. Então, a oração, irmãos, deveria ser vital na nossa vida. Acho que como igreja, eu estava até falando com o Khaled, a gente está organizando mais meios para possibilitar isso. Então, a gente vai começar a desenrolar durante a semana dias para a gente parar juntos, naquele horário, nos curvarmos e orarmos juntos por circunstâncias. A gente tem orado pela família da Bia, toda a luta que eles estão passando. E assim, o Senhor tem escutado a oração do seu povo. A gente precisa viabilizar, eu falei com o Khaled, para a gente pelo menos uma vez por mês fazer uma vigília. Eu acho que a gente precisa, melhorar nesse sentido. Mas assim, como igreja, irmãos, a gente pode até providenciar 1 ou 2 meses para você orar. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, só vai ser um culto a mais para você ir lembrar que Ele existe, entende? Oração deve ser o combustível da sua fé. Eu estava conversando há um tempo atrás com o Luiz, né, e ele falou sobre sexta, né, que o pessoal lá do Rio Grande do Sul, eles param, a igreja que o Luiz congregou durante muito tempo, a Graça Soberana, na sexta-feira, eles oram específicos pelos dons de Deus, para que Deus venha sobre a vida dele individualmente e derrame seus dons. Gente, dons são capacidades exclusivas que Deus derrama sobre o seu povo para a sua obra. Você ora por dons espirituais? Não, mas você ora pedindo para Ele te dar uma Lamborghini, né? Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente precisa orar, irmãos. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, Ele se retirava para orar. Jesus é Deus, irmãos? Então, um dos motivos que Ele falava com o Pai era para ser um exemplo também, entende? Então, a gente precisa começar a entender que se nós não oramos, algo de errado não está certo. A gente precisa começar a entender isso aí.
O texto fala que Jesus orava, que o mar estava muito revolto e ia empurrando o barco para frente. E o texto fala que Jesus, orando na terra, o barco já no meio do mar, viu que eles estavam com grande dificuldade. Lembra de Jesus ser onisciente? Como é que ele aqui vai conseguir ver lá na frentona como os caras estavam? O texto fala que eles estavam em grande dificuldade. Eles estavam em grande dificuldade. E, irmãos, mesmo Jesus Cristo não estando fisicamente com eles no barco, ele estava ciente da luta que aqueles homens estavam passando. Então, ele não deixou aqueles homens à própria sorte, como a gente pensa às vezes. Tem gente que pensa que Jesus joga dados com a humanidade, né? Ele fez a gente falar, agora se virem aí, agora é com vocês. Não, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Deus tem algo sobre eles que lá fora as pessoas não têm. É a consciência daquilo que o salmista, no capítulo 121, verso 4, diz, que o guarda de Israel não dorme. O povo de Deus, irmãos, ele tem uma certeza da vigilância constante e da proteção de Deus ininterrupta aos seus filhos. Isso deveria te alegrar o seu coração de uma forma grandiosa, porque aquele que zela pela alma do seu povo, ele não falha na missão. Essa é uma beleza do Evangelho, que Deus é o nosso fiel guardião. Ele sempre está alerta às necessidades dos filhos dele. A Bíblia diz que se o seu pai ou sua mãe te abandonar, ainda assim o Senhor te acolherá. É difícil pensar num pai, nesse lance de abandono por parte de mãe. Pai é mais fácil, né? Pai, às vezes ele gosta de fumar, sabe comprar um cigarro e não volta. Mas o texto fala que, não, Deus nos acolhe de forma perfeita, irmãos. Jesus Cristo olha aqueles homens desesperados no meio do mar e ele sente compaixão deles. Aí o texto diz que ele anda sobre as águas. Gente, Jesus Cristo sabia construir um cenário perfeito para demonstrar o poder dele, né? Gente, Jesus fazia umas coisas que nem os melhores roteiristas de Hollywood seriam capazes de elaborar algo tão grandioso. Em meio à tempestade devastadora, ondas quase jogando o barco de um lado para o outro, aqueles homens pescadores experientes, desesperados, calejados de tanto trabalhar com o mar, desesperados, Jesus surge bem de boa, caminhando sobre aquelas águas revoltas. Eu fico imaginando, tipo assim, Jesus caminhando de boa, os caras desesperado, eles começam a olhar aquela situação, e aqui é onde quem diz que não tem medo, corre de medo, irmãos. Os caras acharam que era um fantasma. Eu não julgo eles, porque assim, no meio do mar, um cara aparecer andando lá, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? E Jesus andando de boa, a lá Cristiano Ronaldo, ele chega e fala, calma, eu tô aqui. É isso que acontece. Por vezes, irmãos, a água na Bíblia, ela aparece dentro de um contexto de caos. Gênesis 1:2 fala que antes da criação, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nesse contexto, a água tem a ver com isso, com caos, né? com algo difícil. E sabe o que Jesus faz? Ele anda sobre as águas, simbolizando mais do que apenas um milagre físico, entende? Por mais espetacular que ele seja. Esse ato aqui aponta para o domínio absoluto de Jesus Cristo sobre qualquer caos. Isso aqui aponta para aquele que lá no início da criação pôs ordem no caos. Vocês conseguem entender isso? Colossenses 1 vai falar, por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não há nada, irmãos, absolutamente nada, ao qual Cristo não tenha domínio. Às vezes a gente olha para as trevas, para a dificuldade que a gente está passando, e a gente olha para Jesus, e algumas pessoas tratam Jesus como, tipo assim, se ele fosse um cara bem pequenininho diante de todos os problemas. Não, irmãos. Cristo triunfa sobre qualquer coisa. Esse é o Deus que nós seguimos. E a forma com que ele responde para aqueles discípulos tem um pouco a ensinar para a gente. Porque ele diz, coragem, sou eu. Não tenham medo. Irmãos, você já percebeu quantas vezes a palavra não temas ela aparece nos evangelhos? Há uma frase que diz que a palavra não temas
Tem 365 vezes no dia, né? Vocês já ouviram essa frase? Fake news, tá? Não tem. Tá? A palavra não temas e algumas variáveis aparece mais ou menos 113, poucas vezes na Bíblia. É vez pra caramba, concordam comigo? Mas não sai espalhando essa que tem 365 vezes que não tem, tá? É uma falácia, para dar um ar bonito. Mas, gente, 113 vezes é importante, né? Lembra que quando a gente lê Bíblia, a gente tem que prestar atenção nas repetições? Tá repetindo bastante. Não tema. Por quê? Por que a gente não pode temer, irmãos? Porque a gente manja dos domínios da pesca e dos barcos no meio da tempestade? Não. As tempestades da vida, as dificuldades que muitas vezes o Senhor permite que a gente passa, elas têm uma coisa muito clara nelas, é mostrar que nós somos incapazes de resolver muitas coisas. Faz sentido? Tem circunstâncias, dificuldades que a gente olha para nós e fala, é impossível. Mesmo a gente sendo experiente naquela situação. Era o caso desses homens, experientes, pescadores antigos. Eles olham para aquela infinidade do problema e eles ficam amedrontados. Sabe por que eles podiam ficar calmos? Porque Cristo estava ali, irmãos. Esse é o grande desafio da nossa fé. É entender que a gente pode não ter medo, por quê? Porque Cristo está conosco. Amém? Amém. Essa é uma certeza que somente quem é cristão tem. Você pode até falar amém aí, mas de fato, se você não for um cristão, Cristo não está tanto com você do jeito que você pensa, não. Se coloque em humildade diante dele, porque a situação é um pouco diferente. Olha aqui, presta atenção. Nós podemos descansar no Senhor porque nós temos certeza de que Cristo está conosco. Mateus vai explicar isso. Ele diz, vão, pregue o evangelho para todo mundo e eu estarei com vocês todos os dias até o fim do tempo. Gente, irmãos, nós podemos descansar porque Cristo está conosco. Você sabia que essa ideia de fantasma não é a primeira vez que aparece no evangelho? Lá em Lucas 24, um pouquinho para frente dessa situação, quando Jesus Cristo ressuscita, as pessoas acham que é fantasma. Ele fala, não sou um fantasma não, sou eu mesmo, podem tocar em mim, etc. Irmãos, a gente precisa entender que a nossa confiança em meio ao medo não está ligada com aquilo que a gente tem internamente, no sentido de segurança, entende? Está ligado com Cristo. E essa é a beleza do Evangelho. Aqueles homens amedrontados diante daquela situação gritam. Imagina um monte de pescador velho gritando. É o que o texto fala. Homens corajosos, pescadores experientes, aqui estavam agindo como criança, gritando de medo. Valentes são colocados contra a parede, e até mesmo os mais céticos vão acreditar em fantasmas em muitas situações. O medo, irmãos, ele revela na prática como muitas vezes a gente vive como se Deus estivesse ausente de nós. Mas não é a realidade. E sabe qual é o problema do medo, irmãos? É que ele cria uma miopia, ele distorce a nossa realidade. Vocês concordam comigo que nesse momento que eles estavam gritando, o texto diz que Jesus estava à frente deles? O medo faz isso com a gente. Ele faz a gente enxergar só o problema, entende? Tão limitado, e a gente às vezes fica, Jesus, onde você está? E ele está tipo ali, na frente do barco ali. Eu estou aqui. Esse é o ponto. E a forma com que essa história é resolvida é a forma com que a beleza do Evangelho nos mostra como Cristo resolve o caos da nossa vida, que é ele entra no barco e o mar imediatamente se acalma. No sermão passado, eles estavam desesperados. Jesus acorda e fala, eu estou aqui no barco, está tudo bem. Nesse momento, só ficou tudo bem porque Jesus estava no barco, irmãos. Essa é a grande realidade das nossas vidas. É por isso que a gente pode se tranquilizar, porque nós cremos que Cristo está no barco. E se Jesus está conosco, irmãos, está tudo certo. Vocês conseguem entender isso? Está tudo bem. Se eu acordar amanhã, Deus está comigo. Se eu não acordar, eu estou com Deus. Está resolvido. Essa é a graça da beleza do Evangelho. Quando Cristo entra naquele barco, ele acalma a tempestade novamente. Aquilo que parecia impossível de novo, Cristo faz. E ele faz de uma forma onde ele faz para revelar-se àqueles homens. O texto fala que eles ficam perplexos. E eu não julgo eles, porque é uma situação realmente que ia te dar uma série de sentimentos diferentes. Mateus 14, contando sobre essa mesma história, ele fala que Pedro, um pouco mais ousado, quando vê o fantasma, ele fala, se é Jesus mesmo, eu quero andar sobre o mar e ir até o Senhor. O que acontece? Jesus olha para ele e fala, então vem. E o texto diz que ele começa a dar seus primeiros passos na água, só que ele começa o quê? Se distrair com as águas.
fica com medo, e ele começa a afundar. Jesus pega na sua mão e o levanta e diz, homem de pouca fé. Nesse contexto, o texto nos fala algo parecido, quando ele diz que eles não entendiam por causa da dureza do coração deles. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas eu não vou falar sobre essa história de Pedro, não. Outro dia a gente prega sobre isso. Só queria dar esse disclaimer. Só que aqui, o problema, irmãos, tem a ver com o coração, mano. Apesar daqueles homens terem participado da multiplicação de pães, participado ativamente daquilo, do melhor sanduíche de peixe do mundo, eles tinham dificuldades. Isso evidencia, irmãos, como nós precisamos de Deus. Isso evidencia como a gente precisa ser dependente do Senhor. Esses homens conviviam todos os dias com Jesus. Eles andavam lado a lado com Jesus. E mesmo assim eles tinham dificuldades, às vezes, de entender as coisas. Entender que Jesus de fato estava com ele. Imagina a gente que crê nessa fé que é a certeza do que se espera e convicção daquilo que a gente não viu. A Bíblia diz, felizes são os que não viram e creram, amém? Glória a Deus por isso. Mas, gente, a vida da fé, às vezes a gente vai se sentir em situações complexas como essa. E tem situações na nossa vida onde a gente ora e parece que não houve oração. Jesus não ouve a nossa oração. Alguém já passou por isso? Gente, é assim. Mas Deus está ali, irmãos. Deus está ali. É isso que a gente tem que se tranquilizar. Ele não vai deixar a gente jogado no mar à nossa própria sorte. Se Ele permite, Ele tem algo para nos ensinar. Amém? Amém. A história termina. Eles chegam do outro lado. Lá em Genezaré, a cidade que vocês lembram o que aconteceu. Quando ele chega lá, irmãos, o texto diz que já tinha uma multidão esperando Jesus. Muita gente. E essa multidão, irmãos, o texto diz que as pessoas, sabendo que Jesus estavam lá, elas pegavam pessoas que estavam doentes e levavam de maca até ele. Por que elas faziam isso? Porque elas sabiam que isso dava certo. Se levasse aquelas pessoas, Jesus Cristo as curaria por misericórdia. Ele fez isso quando os amigos desceram na maca ao amigo dele, lembra? E esse texto também diz que as pessoas criam que se tocassem na orla do manto dele, elas seriam curadas. Possivelmente eles tinham escutado a história daquela mulher com hemorragia, lembra? A fama de Jesus crescia e Jesus, com misericórdia, curava aquelas pessoas. Só para finalizar, isso aqui nos ensina um pouquinho também, porque o chamado de Jesus para a nossa fé é sempre ativo. Jesus não vai te salvar e etc. para você se tornar um porco de engorda, que vem na igreja, recebe um monte de palavras, sai daqui cheião e semana que vem você volta. Jesus Cristo está nos chamando para de fato se mover em direção ao que Ele tem também. Essas pessoas, elas eram curadas por causa da misericórdia de Cristo, amém? Amém. Mas porque elas também se dispunham a ir até Ele. Entende o que eu estou querendo te dizer? Então, nesse sentido, irmãos, precisa se ligar um pouco. Como igreja, a gente vai se esforçar para pregar o evangelho para você. Como igreja, a gente vai se esforçar para te ensinar o beabá da Bíblia. Mas, cara, se tu não chegar em casa, ajoelhar e orar, pegar sua Bíblia e ler, meu caro, a pregação de domingo aqui, por mais bíblica que pode ser, não vai resolver teus problemas, não. Entendeu? Eu sei que talvez você foi em outra igreja aí que o pastor falava em nome de Jesus, e você ia voltar para cá cheio do poder. Isso não existe não, irmãos. Você tem que voltar para casa cheio de sede de Deus. Você tem que voltar para casa querendo conhecer Jesus. Orando, lendo a Bíblia, falando, Pai, fala comigo, eu estou aqui, Senhor. A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto há tempo de buscar. Ou seja, ainda há tempo, é disponível. Sabe? Você precisa buscar Jesus. Você precisa amar Jesus, tá? Amar Jesus significa amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita. Se colocar diante dele falando, Pai, a minha vida é sua, eu quero entender qual é a sua vontade. Não ter essa fé aí moderna que a gente só procura Jesus, tipo um agiota, sabe? Para me emprestar dinheiro, para resolver meus problemas. Jesus, ou Ele é o centro das nossas vidas, ou Ele não é nada. E só para vocês entenderem isso, Mateus, Marcos, Lucas e João contam sobre a história de Jesus enquanto Ele estava na terra, certo? João 6, quando ele está contando sobre essa mesma história, sobre o dia onde Jesus fez todas essas coisas, ele coloca trechos muito interessantes nessa narrativa, tá? Ele diz que depois que ele chega, ele começa a pregar para aquela grande multidão palavras muito duras. O texto fala que a mensagem de Jesus Cristo, que Ele era o pão da vida, foi tão dura
Irmãos, prestem atenção. Nesse momento, Jesus começa meio que dar uma pista de que ele seria morto, que ele se entregaria pelo seu povo. Então o evangelho começa a ser pregado de uma forma mais urgente, né? Vocês precisam se arrepender, vocês precisam assumir minha causa, porque ele tá dizendo para aquelas pessoas. Não adianta só ficar vindo aqui, vocês têm que participar daquilo que eu estou fazendo. E o texto diz em Mateus 6,66, João 6,66, que, presta atenção, a mensagem de Jesus naquele dia foi tão dura que muitos já não seguiram mais. Olha que forte. No verso 66 do capítulo 6, o texto diz: muitos que ali estavam deixaram de segui-lo por causa da rigidez da sua mensagem. Isso nos ensina algo muito interessante, irmãos. Sabe? Uma coisa é correr atrás de Jesus porque você precisa de milagres. Outra coisa bem diferente é ir atrás de Jesus por causa da sua mensagem. E as nossas igrejas, centenas de anos depois, se parecem muito com aquela multidão. Que procuram Jesus porque ele pode operar um milagre e resolver todos os meus problemas. Mas ao serem confrontados com a mensagem do Evangelho, aí não, né? Jesus, você pode mudar minha vida, tocar em todas as áreas, mas dessa daqui não, de maneira nenhuma. Esse pecadinho que eu tenho aqui é meu, de estimação, tá, Jesus? Vamos fazer um combinado assim? Você só vai ter um pouquinho da minha vida? As pessoas iam até Jesus por causa dos seus milagres. Algumas estavam com Jesus por causa da sua mensagem. E nós, cristãos, somos o povo da mensagem. Porque a Bíblia diz que a pregação da cruz de Jesus é loucura para os que estão padecendo, morrendo. Mas para nós é poder de Deus, é salvação. Se você não vem para a igreja porque você quer aprender sobre a mensagem de Cristo, sobre a sua palavra, por mais dura que ela seja, é questão de tempo, você vai parar de seguir ele. Estou falando na humildade assim para você. Muita gente faz isso. Nós precisamos buscar Jesus por causa da sua palavra, da sua vontade aqui revelada. E essa palavra tem que ser como um espelho que mostra todas as nossas imperfeições, para que a gente se coloque diante dele e peça o seu auxílio. Enquanto a gente está pregando o evangelho, você não tem que ficar pensando, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso aqui. Aí fulano, não, é para você, é para mim. Eu preguei sobre o Deus que provei e segunda-feira eu perdi o meu cliente fixo melhor. E aí? Agora é hora de eu confiar naquilo que a Bíblia diz. Então, esse é o evangelho, irmãos. Séculos se passaram, a dinâmica da fé é a mesma. As pessoas estão se aproximando de Jesus por questões equivocadas. Muitas igrejas, a gente vê o foco excessivo em bênçãos materiais, curas imediatas, soluções rápidas para os problemas financeiros, emocionais e pessoais. O desafio, irmãos, é continuar seguindo Jesus. Você está vindo para a igreja porque você quer um milagre. Você está vindo para Jesus porque você quer ganhar um monte de grana, né? E se Jesus não te dá isso aí? Você vai continuar seguindo ele? Eu passei por uma tragédia na minha vida, está muito difícil. Eu preciso... E aí? Então, irmãos, a gente precisa acordar, sabe? A gente precisa acordar porque a gente é muito parecido com aqueles discípulos. Tem um coração duro. Um coração duro. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. A nossa cidade revela isso de forma muito clara. As pessoas estão indo para as igrejas por tudo, menos para ouvir a palavra de Deus. Tem gente aí que fala até que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Então, a gente tem que se ligar, sabe? A gente tem que se ligar. Você precisa buscar Jesus. Eu falei no começo para vocês creem que a fé vem do ouvir da palavra? Todo mundo falou amém, mas a gente conta nos dedos aqui quem leu a Bíblia. Você entende? Ano passado, para finalizar, ano retrasado, teve um grande evento espiritual que chamaram um monte de jovem. E aí eles juntaram um monte de jovem em estádios. Esse evento chamava Descende. A gente vai botar todos os jovens no estádio. E a gente vai orar e o fogo de Deus vai descer. E lotou os estádios tudo. Tá? E aí eles fizeram uma pesquisa no Instagram. Eu tenho printado no meu celular até hoje. Os jovens que estavam lá porque iam ser avivados, ia ser a geração que ia mudar o mundo com o evangelho. Eles estavam lá. E aí eles fizeram, sabe aquelas pesquisas de Instagram que você coloca as opções e a pessoa clica? Aí eles perguntaram, quem aqui já leu a Bíblia inteira? 17% dos jovens que estavam ali tinham lido a Bíblia inteira. É mais fácil mudar o mundo do que ler a Bíblia. Você acha mesmo que se Deus fosse usar alguém
Meu Deus, essa geração que passa 10 horas no Instagram, 10 horas buscando qualquer coisa, mas não se debruça na palavra de Deus. A gente precisa acordar, irmãos. Porque essa mensagem de Deus tem que afetar as nossas vidas. Porque é urgente. Então, irmãos, o nosso desafio no final desse texto é não ser como aquele povo que ao ouvir a dura mensagem do Evangelho já não deixa de seguir porque fere a gente, sabe? Não quero que você seja esse tipo de pessoa. Eu quero que você busque a Cristo porque pelo que Ele é, não pelos milagres que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Que Deus nos ajude.